E eu quero começar com um exercício de imaginação. Imagina a seguinte situação prática. O cliente te procura, bate lá na porta do seu escritório, dizendo que ele é credor de uma empresa. Ele já tem em mãos lá um título executivo, um cheque, por exemplo, e cabe a você pegar esse cheque e executar. Todavia, você vai levantar informações sobre a empresa e descobre que ela não existe mais. Você passa na frente lá do mercadinho, o mercadinho está de portas fechadas, já com uma placa: encerramos as nossas atividades. E agora, o que fazer? Como agir? Eu sei que a partir daqui várias dúvidas surgem. Professor, eu entro com a execução mesmo assim? Eu já peço a citação por edital? Eu peço a citação lá na casa do sócio? Professor, eu já entro com pedido de desconsideração da personalidade jurídica? Ou, professor, se a empresa fechou, eu tenho que entrar contra as pessoas do sócio? Essa nossa aula vai responder todas essas dúvidas e muitas outras. E a gente vai começar fazendo o seguinte. Eu separei aqui, 3 pontos importantes para que a gente consiga resolver todas essas dúvidas que eu acabei de colocar. O primeiro ponto importante é esse aqui, A gente tem que começar diferenciando o encerramento fático de uma empresa do encerramento jurídico de uma empresa. São coisas absolutamente diferentes que vão nos levar a caminhos e atitudes diferentes. Então, primeiro ponto, diferenciar encerramento fático de encerramento jurídico. Isso é importante porque ele vai te ditar o seu próximo passo. Depois que você identificou, no meu caso, houve só o encerramento fático, o caminho vai ser um. Não, no meu caso, houve o encerramento jurídico, o caminho vai ser outro. Professor, o que você quer dizer quando você fala encerramento fático? Bom, a empresa, ela não existe mais no mundo dos fatos. As portas se fecharam, o site não existe mais, a casa está abandonada, mas a empresa continua ativa lá na junta comercial. Você vai lá na junta comercial e lá está como se a empresa existisse. Então, houve um encerramento real das atividades da empresa, ela fechou as portas, mas juridicamente ainda não ocorreu a sua extinção. Ainda não foram pagos os credores, não foram extintas as obrigações, conforme determina, meus amigos, a lei, artigo 1033 e seguintes do Código Civil. Nós vamos ver aqui hoje que o Código Civil é ele que regula o direito empresarial. Todas as vezes que se abre uma empresa, você tem que seguir as regras que estão lá no Código Civil. Da mesma maneira, quando você vai encerrar uma empresa, você tem que seguir as regras que estão no Código Civil. O que nós estamos falando aqui, quando a gente chama de encerramento fático, é o que mais acontece na prática, representa a maioria absoluta dos casos concretos. A empresa fecha as portas no mundo fático, mas não fecha as portas juridicamente, não faz toda a documentação de extinção, não dá baixa na junta comercial. Nesse caso, meus amigos, a execução será movida contra a empresa, contra o CNPJ. Por quê? Porque ela continua juridicamente existente. Lembra? Fechou no mundo dos fatos, mas continua existindo na junta comercial. Mais à frente, eu vou abordar com você a possibilidade, nesses casos, de você responsabilizar e atingir os bens dos sócios. É possível? Não é possível? Se a empresa não existe mais e não tem mais bens, eu posso atacar os bens dos sócios? Calma que nós vamos ver. O nosso primeiro ponto aqui é diferenciar, então, o encerramento fático do encerramento jurídico. Vamos ver como é que é o encerramento jurídico, então? Bom, no encerramento jurídico, a empresa não existe mais no mundo jurídico. É como se ela tivesse morrido. Houve, então, o encerramento formal, como prevê o artigo 1033 e seguintes do Código Civil. Todavia, meus amigos, o encerramento formal, ele pode ser feito de forma regular e de forma irregular. Presta atenção, porque eu estou falando um pouco de teoria, mas que tem implicação direta na prática, porque se você errar aqui, você vai errar no remédio jurídico, você não vai saber qual ação entrar, qual remédio jurídico tomar. A gente está falando agora, então,
daquela empresa, que segue todas as formalidades, que segue o que está escrito no Código Civil, para encerrar, para dar baixa na junta comercial. Mas esse encerramento pode ser regular ou irregular. Vamos falar do encerramento regular. A empresa, então, decide fechar as portas. O que ela precisa fazer para encerrar regularmente? Primeiro ponto, ela tem que quitar todas as dívidas durante o procedimento de liquidação da sociedade. Lá no artigo 1033 e seguintes do Código Civil tem todo o passo a passo para extinguir uma empresa. E o passo fundamental é liquidar todas as obrigações, pagar todas as dívidas. Quando isso acontece, não há problema algum, né? Então, nomeia-se um dos sócios como liquidante, ele levanta lá todas as dívidas da empresa, paga todos os credores e dá baixa na empresa. Quando isso acontece, não há problema nenhum. Certamente você nunca vai ser procurado por isso. O problema está aqui, ó, quando o encerramento jurídico é feito de forma irregular. O encerramento formal da empresa, ele acaba sendo irregular quando o sócio responsável por liquidar os bens da empresa, ele não prevê lá na liquidação o pagamento de todas as dívidas. Então, uma empresa fechou juridicamente, você vai na junta comercial, tá lá, ó, extinto, foi dado baixa, mas o seu cliente tem um cheque contra essa empresa. Opa, então houve o encerramento formal irregular. Tem dívida que não foi paga. As dívidas não foram quitadas. Nesse caso, meu amigo, e aqui entra uma grande coisa que quase ninguém sabe. Aqui, ó, quando isso acontece, a situação se resolve na forma que está prevista no artigo 1110 do Código Civil. Vamos ver que forma é essa? O artigo 1110, ele fala assim, ó: encerrada a liquidação da empresa, o credor que não tiver satisfeito só terá direito a exigir dos sócios individualmente o pagamento do seu crédito até o limite da soma por eles recebida em partilha e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos. Professor, traduz para a gente isso que o senhor disse, porque eu quero ver a implicação prática disso. Beleza, eu vou te dar aqui alguns exemplos práticos que vão te facilitar. Olha o primeiro exemplo prático aqui, ó. A dívida deixada, aquele cheque que o seu cliente tem e que te procurou, é de R$10.000, sendo que na liquidação da empresa, você vai lá na junta comercial, tem o documento de liquidação, lá no documento de liquidação ficou previsto que cada um dos 3 sócios recebeu R$3.000 na partilha dos bens da sociedade. Então, a empresa tinha bens, não pagou todas as dívidas, os bens foram partilhados para os sócios. Nesse caso, meu amigo, o credor, ele deve ajuizar a execução contra os 3 sócios, buscando a responsabilização dos bens pessoais de cada um até o limite daquilo que eles receberam. Cada sócio recebeu 3.000, então você vai entrar com a ação contra o sócio A, contra o sócio B, contra o sócio C, vai poder responsabilizar o patrimônio deles até 3.000 de cada um. Professor, mas não vai dar para pagar a dívida. E aí, o que eu faço? A solução já vou te apresentar. Vamos ver um segundo exemplo. A dívida deixada é um cheque de 10.000, o seu cliente te procurou lá com um cheque de 10.000, sendo que na liquidação ficou previsto que não haveria partilha de bens, já que a empresa encerrou as atividades sem crédito nenhum. Nesse caso, o credor ele vai ter que buscar a responsabilização do sócio liquidante. Por quê? Porque ele fez a liquidação irregular, ignorando aquela dívida que existia. Deixa eu te dar uma dica prática aqui muito importante. O direito, você já ouviu, não socorre quem dorme. Então, o credor, aquele que tem um cheque, aquele que tem uma nota promissória, sempre tem que agir muito rapidamente quando ele tem um crédito, sob pena de não conseguir receber. Veja, a empresa aqui foi extinta formalmente, não havia bens e agora você não pode buscar o patrimônio dos demais sócios, a não ser do sócio liquidante, porque ele encerrou a empresa irregularmente, tá bom? Observação muito importante. Professor, mas se um ou se mais de um sócio sabia da existência da dívida,
não falou nada quando foi feita a liquidação, concordando lá em extinguir a empresa sem a previsão de pagamento de todos os credores, principalmente daquele que foi ignorado. Então ele sabia que a empresa tinha dado um cheque para o seu cliente, mas ele fez vista grossa, embora ele não tenha sido liquidante, ele concordou com a extinção da empresa mesmo assim. Aqui tem um grande pulo do gato, meus amigos. Artigo 1080 do Código Civil, que diz o seguinte: as deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram. O que isso quer dizer na prática? O credor, o seu cliente, vai poder buscar em uma ação de conhecimento a responsabilidade pessoal e ilimitada do sócio pelo pagamento da dívida que estava anotada no título. Para isso, vai ser necessário demonstrar que ele sabia da dívida, mas mesmo assim ignorou a ausência de previsão de pagamento dessa dívida lá na liquidação. Ah, professor, isso é muito fácil. O sócio foi o sócio que assinou a nota promissória, então ele sabia da existência da nota. Ponto. Agora você já sabe, a empresa foi extinta juridicamente, não existe mais. Deixou um cheque para o seu cliente, você vai poder buscar a responsabilização do sócio, não através da execução, através de uma ação de conhecimento para atingir os bens do sócio, mostrando que ele sabia da dívida, mas mesmo assim ele simplesmente ignorou a dívida e deixou a empresa ser extinta sem o cumprimento das obrigações, tá bom?